Eu trabalho na internet há muito tempo, né? E devido os tipos de publicações que eu faço, muitos de denúncia, é, já sofri muitos ataques, até de parentes, né? Felizmente eu me afastei da maioria ou de todos e não faço questão. São pessoas que não somam na vida, só prejudicam, né? São pessoas que lhe compram com argumentos como: você só pode contar com sua família e sempre que você precisar você pode. E você, na verdade, nunca. Sempre lhe exploram e nunca quando você precisa podem, né? Lhe ajudam. Até sabotam. E existem famílias que só tem gente ruim, só pra você entender. E como eu publico muita denúncia, apesar de eu não citar nome de pessoas, eu trabalho com informações genéricas. As pessoas que são mal intencionadas, que cometem crimes diversos, são pessoas malignas, costumam tentarem pararem meu trampo. Tentam muito. Narcisista, psicopata, pessoas mal intencionadas, tentam muito, elas se incomodam demais com o meu trampo. Eu não sou a única pessoa, sou uma pessoa pequena na internet, eu não tenho esses fóruns aí que tem fórum que a gente entra que sai traumatizado, né? Já me colocaram em fóruns, felizmente eu não entro mais nenhum há muito tempo. Mas a gente entra em fóruns e vê coisas que sai traumatizado. A gente sai traumatizado a gente feminino, né? A gente sai traumatizada desses fóruns, desses sites, dessas páginas, desses grupos. A gente sai transtornado daquilo ali. E lembrando que aquilo ali é a ponta da agulha que está na ponta do iceberg. E uma das coisas que eu fui muito atacado foi por gente da área de saúde, né? Porque eu faço uma denúncia ou outra, na verdade não é nem uma denúncia tanto, é mais uma redenúncia, um redirecionamento ali, às vezes no story, de uma publicação de outra pessoa. E aí, o que eu já falei, mas eu prefiro isolar. Fala assim: ó, meu filho e minha filha, em primeiro lugar, se vocês de fato estivessem defendendo a área de saúde, a área de biológicas, vocês estariam a meu favor, me ajudando, né, no trabalho e satisfeitos com alguém que tá colaborando com a purificação e a informação da área de biológicas. Você não são da área de saúde? Eu tô passando informações que ajudam a pessoa a não se prejudicar na área de saúde, não morrer. Você não são da área de saúde, que querem o bem das pessoas, gostam de ajudarem, por que estão com tanta raiva dessas informações serem passadas para ajudar as pessoas a não morrerem, a não ficarem com sequelas, a não se prejudicarem, não perderem entes queridos, prejuízo financeiro, estupro, né? Muito estupro, né? De meninas que estão em coma a mulheres que passaram por cirurgia, e todo mundo sabe disso. Se de fato vocês fossem as pessoas de fato da área de saúde de verdade, não fossem infiltrados malignos, vocês ajudariam a purificar a área de biológica. Eu não estou preocupado com a pureza da área de biológica, não. Só estou preocupado que provavelmente sou uma das pessoas que pode estar atrapalhando um pouco aí, né, as coisas que vocês fazem. Basicamente isso aí. Então, eu não tenho nada contra a nenhum médico verdadeiro, nenhum enfermeiro verdadeiro, nenhum dentista verdadeiro, muito pelo contrário. E se eu tivesse que dar um recado a um médico verdadeiro, a uma pessoa da área de biológicas verdadeira, um dentista, fisioterapeuta, o que for, eu diria o seguinte: você deveria estar colaborando para purificar sua área, não ser conivente a aceitar essas coisas aí, né? Que eu já vi gente aceitar médico maligno e etc e tal na clínica lá, porque é amiguinho, porque ficou com pena, porque a mãe pediu e tá querendo falar, pô. O comportamento é como se eu estivesse difamando, caluniando, né? Como se eu estivesse inventando essas coisas aí. Mas se de fato eu estivesse inventando, caluniando,
teria tanta importância que eu falo, incomodaria tanto, porque se está incomodando tanto, eu sou tão pequeno na internet, é porque vocês sabem, vocês fazem essas coisas também, né? Atinge pessoalmente, né? Para uma pessoa pequena como eu tá incomodando é porque tem gente aprontando, muita gente aprontando muito aí, né? De abusos, eu ouvi falar, me contaram situações de pessoas que trabalham em hospitais e clínicas, se eu não me engano, clínicas também foi, se não lembro, de até meninas pequenas e meninos pequenos, né, jovens, que passaram por algum tipo de procedimento que tem que dormir, que o estupro aconteceu ali. E essas pessoas estão incomodadas com a gente revelar isso aí. Elas não são ditas as autodeclaradas, as amantes da saúde, que gostam de ajudar as pessoas, as puras que usam roupa branca. E outra merda, brother. Tem gente que é tipo gozar com o pau dos outros, né? A pessoa tem sempre aquele argumento, o médico disse. Porra, brother, se eu fosse médico, uma pessoa me usasse como recurso para defender o mal, rapaz, podia ser meu paciente ali de quantos anos fossem, eu não aceitaria mais aquela pessoa ali. Um exemplo, dá um exemplo aqui. Basicamente, ninguém pode falar da Coca-Cola, porque ninguém conhece a fórmula, mas sabemos a fórmula básica. É um xarope de cola, né? Parece, se eu não me engano, é 90% água e 10% é mais ou menos assim, 90% água, 5% xarope, 5% oxigênio concentrado, né? Oxigênio líquido, né? Comprimido, mais ou menos essa proporção. Então, como é um xarope de planta, é um xarope natural, planta, se eu não me engano, nós digerimos, nós absorvemos aquilo ali, entendeu? Não tem problema nenhum. O oxigênio é para nutrir, o nutriente do xarope, a água é para hidratar. Basicamente não tem como dizer que faz mal aquilo ali. Tem açúcar? Tem, né? É um xarope. Mas açúcar vem da cana e nós somos herbívoros. Se alguém tivesse que falar de inflamação, falaria da inflamação que a carne causa no corpo todo. Nós não somos herbívoros, carne faz muito mal. Vocês sabiam que a maioria dos casos de câncer de intestino é por pessoas que comem carne demais? Isso não divulgam, né? Não deve ser tão interessante. Talvez não seja lucrativo. Então a Coca-Cola, em tese, por mais que não conhecemos o xarope de cola, não tem como pensar que faz mal. Aí tem gente que usa a Coca-Cola para dizer que faz mal, desentupindo pia. Nós somos uma pia. O solvente universal é água, a gente não vive sem água. A água dissolve qualquer coisa, e não faz mal, né? Parece que, se eu não me engano, para a água ali fazer mal, para a água fazer mal a pessoa teria que beber 25 litros de água por dia para começar a fazer mal, alguma coisa assim. Ah, não. Para água fazer mal, você tem que estar desidratado, porque aquela substância, não sei se é o sódio que bota na água, diminui na corrente sanguínea. E aí, quando você bebe muita água de vez, com aquela carga menor, e você com o organismo deficitário, aquela substância se torna venenosa e lhe bata. É porque você estava mal já, doente, desidratado, passando mal, às vezes até com insolação. Não é a água em si, é a substância que a gente bota na água. A água não faz mal, mas dizem que tem uma quantidade. Não, a quantidade é baseada na desidratação, com sódio, se eu não me engano. Eu não lembro, desculpe. Então, se a água, que é o solvente universal, não faz mal, e a Coca-Cola é feita de água, por que esse problema todo? Aí bota água para dissolver osso. Brother, o osso se dissolve seco, brother, na lápide, lá na cripta. E as pessoas se enganam com... É tanta falta de conhecimento científico, é pensar tanto que sabe ciência porque vê besteira na internet, assiste o National Geographic, o Discovery Channel, que sim, se atrapalha com besteira, pô. Claro que tem gente maligna envolvida, mas são as coisas assim, como a questão do médico, a pessoa fala assim, não, a Coca-Cola faz mal, ou então aquilo outro faz mal, aquilo outro faz mal, a carne faz bem, porque o médico disse, olha,
Você não pode usar o médico para fazer isso aí. Você tá queimando o médico. Às vezes o médico nem disse isso aí. Tem muito médico maligno, né? Que não é, de médico não tem nada, só tem um canudo, né? Existem faculdades de medicina, né, que só tem um mal. Tem estupro lá, fica por isso mesmo. Uns bullying pesados. Eles se reúnem naquela faculdade para só casar rico, com médico, filho de médico. Uma parada bizarra. Mas como eu tô falando, não tô dizendo que todo médico é assim. Não tô dizendo que todo médico é maligno. Eu nunca disse isso aí. Mas um dos argumentos piores que a pessoa pode ter é dizer que o médico é uma divindade onisciente, né? Atribuindo ele poder que ele não tem como ter. A maioria das afirmações que as pessoas falam que o médico disse não dá na faculdade de medicina. O médico não tem como saber aquilo ali. Ele pode repetir o que ele viu na internet, ou alguma pessoa maligna, ou ele quer sabotar alguém. Mas na faculdade não dá. Essas coisas que dizem que o médico disse, não dá na faculdade. Não tem faculdade que prove que a Coca-Cola faça mal. Nem a faculdade de nutrição. Não tem livro que trate disso aí. E os livros são patenteados. Os cursos é como tem gente que rapaz, é cada uma. Você não tem noção de quanta gente quis desfazer de mim. Não, porque eu tenho um blog de matemática, ele é pequeno, e a pessoa praticamente manda apagar o blog, né? Ou eu parar de dar aula de matemática quando é necessário. E fala, não, porque fulano ou fulana é que sabe matemática e você não sabe nada, mais ou menos assim. Por quê, brother? Não, porque fulano se formou nos Estados Unidos em matemática. Eu falei assim, porra, brother, se você não sabe que matemática é matemática em qualquer lugar do mundo, porra, brother, é melhor você tomar cuidado para não estar passando vergonha pensando que tá lacrando. Então são umas coisas assim. Então os cursos superiores têm patentes. A patente é o conjunto de disciplinas e conhecimento daquele curso, daquela faculdade, daquela faculdade intelectual, né? Daquele curso superior. Ciência da computação, matemática e tal. E o professor não pode, de forma alguma, dizer dentro de uma sala de aula coisas que não estão naquela patente, não estão naquele livro, não fazem parte daquele curso, e não podem falarem fora da faculdade em nome da ciência que ele supostamente é formado, ou da faculdade que ele estudou, ou trabalha, ou trabalhou, passando informação que calunia, difama essa faculdade, né? Não pode de forma alguma, isso não pode acontecer. E você vê na internet muito cara querendo impressionar, ele já bota o jaleco dele, gosta de ser filmado na clínica dele, né? Ou ela, roupa, jalecozinho e tal, e começa a falar um bocado de absurdo na internet, um bocado de coisa que não dá na faculdade de medicina, brother. Não tem na faculdade de medicina, nem na especialização, nem no mestrado, não tem especialização que diga isso, nem mestrado, nem doutorado, só lhe digo isso. E para simplificar para você, não tem nenhum curso de biológicas, biologia, farmácia, fisioterapia, enfermagem, fisioterapia, medicina, não tem essas coisas, não tem essas coisas. Não tem essas coisas lá, não diz isso lá, não ensina isso lá. Isso, entenda, você não pode atribuir muita coisa a um cientista aplicado não, porque ele não tem condições, ele é treinado, é um técnico para poder basicamente decorar técnicas e reproduzir na prática no mundo real. Ele não é um cientista, ele não tem como saber certas coisas, ele não é treinado para isso, ele não tem condições de saber isso aí não. Ele não tem condições. Eu já vi médico bom, o cara é bom, a mulher é boa, falando besteira, entendeu? Eu não sabia como ajudar a pessoa, já tentei ajudar médico bom e médica boa já, mas a pessoa não queria ouvir. Como não era uma pessoa ruim, eu fiz apenas minha obrigação como amigo da pessoa, tentar ajudar a esclarecer alguma coisa sobre alguma área que ele falou besteira, que ela falou besteira, até mesmo da própria área. Eu tentei esclarecer aquilo ali, mas não deu certo. Eu sei que a pessoa não é ruim, eu não tive como ajudar e cessei a conversa, não insisti mais aquilo ali. Agora ele tá errado, ela tá errada. Não pode fazer isso aí. Nós cientistas só podemos falarmos quando a gente fala de uma ciência, tá supostamente falando em nome de uma ciência, a gente só pode falar daquilo que a gente criou, e a maioria não criou nada, ou falar daquilo que de fato dá na faculdade.
certo? Não pode estar falando coisas que não dão na faculdade e falar que é em nome daquela faculdade, né? É um golpe a pessoa botar um jaleco, uma roupa branca, uma máscara, ficar na clínica falando para impressionar as pessoas. Médico não é cientista. Porra, até o mestrado e o doutorado de uma ciência de biológicas aplicada é extremamente limitado aquilo ali. Não, os profissionais da área de saúde não são treinados para criarem conhecimentos, porque sabe que eles não tiveram esse treinamento prévio na graduação, não tem vocação para criar conhecimento. Então, basicamente, um mestrado e um doutorado de uma ciência aplicada de biológicas, que a ciência biologia é pura, né? Uma ciência aplicada biológica é um treinamento mais avançado sobre técnicas de aplicar no mundo real. Vou lhe dar um exemplo. Você faz um mestrado, um doutorado nas ciências biológicas, normalmente o cara, só me entrega aqui uma técnica nova, mas não é nada inovador. É uma coisa que qualquer técnico tem que fazer. Um fisioterapeuta, por exemplo, uma fisioterapeuta, ela tem que ser capaz de adaptar as condições dela a recursos materiais e imateriais para criar suas próprias técnicas de fisioterapia. Ela é boa nisso, ela é bom. Se ele estudou, ela faz isso. Em qualquer área de biológicas, qualquer técnico de qualquer ciência faz isso aí. Se nem isso a pessoa faz, ser capaz de criar suas técnicas, tá fazendo o que no mundo, né? E tem gente que não consegue criar as próprias técnicas. Lembre, não são técnicas que criam conhecimento novo. São técnicas baseadas no que ela estudou, basicamente versões diferentes das mesmas coisas. Entendeu? Não são coisas super avançadas que transcendem a realidade para um nível muito superior, não. E no mestrado, doutorado de medicina, etc., basicamente o que ele cobra é isso aí. Que você consiga fazer isso, que deveria ser padrão para qualquer técnico de qualquer ciência aplicada. Qualquer ciência aplicada. E muitas vezes a pessoa vai lá e é charlatã, tem peixada, paga. É um absurdo, uma coisa ridícula. Entendeu? E não deveria estar ali. O cientista da computação não é ruim, pô. Claro, nós temos uma natureza escrota porque nós temos dentro da gente a necessidade e a obrigação de defender a ciência. E a gente sabe que tem muito charlatão, muita gente ruim, muita gente miserável entrando nas faculdades e prejudicando muita gente. Todo mundo passa por isso, até o extremo de acontecer. E a gente sabe que essa galera não é cientista. Cientista é raríssimo. Então, eu mesmo, cara, eu já estive... é o terceiro semestre que eu pego mestrado especial. Fiz em 2 faculdades públicas, não tinha particular, e não sei se eu não poderia pagar. Mas assim, eu vi absurdos lá. Dos 3 mestrados especiais que eu fiz, eu só vi um cientista puro lá, aluno, que ele foi um professor meu de ciência da computação na faculdade que eu me formei. Ele, se não me engano, ele já tem mestrado ou doutorado e estava fazendo outro mestrado lá na UNEB. Fora isso aí, eu não vi nenhum cientista lá. Pessoas falando absurdos, gente burra pra caralho. Eu tive aula agora nessa semana. Eu não posso falar de ninguém lá porque eu não analisei muito. Vi absurdos, mas não posso falar muita coisa porque eu tô há pouco tempo lá dessa disciplina. Mas assim, pra ser franco, do que eu vi, não tem nenhum cientista lá, não deveria estar fazendo mestrado lá. E eu vi alguns alunos reclamando que os professores na entrevista foram duros, né? Na entrevista, pô, mas é isso, cara. As pessoas não deveriam procurar mestrado e doutorado sem serem cientistas. Eles querem um canudo para ostentarem ou ganharem mais dinheiro. E tem uma minoria que não é ruim, mas está perdida. E as faculdades não orientam. Qual seria o certo da faculdade? Tentar identificar esses alunos que entraram no mestrado ou no doutorado que não deveriam estarem lá,
E oriental, cara, seu caminho não é esse. Você é um técnico, você tem que seguir sua vida fazendo especializações, cursos técnicos e tecnólogos, especializações que você se desenvolve nisso aí, entendeu? É o que deveria ser orientado, mas é tanta coisa ruim, tanta falta de tempo, é tanto compromisso, que os professores não conseguem fazer essas coisas, nem tem interesse. Que a gente vê tanto absurdo lá nas faculdades, que perseguições, que não dá vontade. Eu tava lá na faculdade essa semana e vi gente dizendo que é interessada em engenharia de software. Olha, começar aqui a explicar. Engenharia de software é uma das habilidades mais avançadas e das últimas que a gente desenvolve na ciência da computação. Se você não for cientista da computação treinado, você não conseguirá ser engenheiro de software. O máximo que você conseguirá fazer é fazer um curso, ou decorar umas receitas de bolo da internet, ou ler livro de engenharia de software, seja ele qual for, engenharia de software pura, clássica, ou metodologias ágeis. E você pensar que está sabendo e pensar que está aplicando. Você quer ver o que acontece? Eu já vi gente que tem o curso de estudou metodologias ágeis, o que for, e é encarregado de equipe. E ela monta os esquemas da metodologias ágeis lá e bota para as pessoas fazerem. Na mente dela, ela não consegue ver que não está funcionando. Ela pensa de ela ter feito as regras para pessoas obedecerem, está funcionando. Ela não tem acessibilidade, o conhecimento, a habilidade para ver como manipular aquilo ali para dar certo. Não é você botar uma receita de bolo, olha, hoje tem brainstorm, amanhã tem reunião não sei o que não sei o que. Não é assim não, pô. Essas pessoas não conseguem entenderem. Pessoas que nunca serão engenheiras de software dedicadas podem quebrar um galho? Pode. Mas nunca conseguiram fazer o que um cientista da computação faz. Isso é uma habilidade avançada, cara. Custa muito caro, tem que ter vocação, dom, treinamento, sacrifício. As pessoas não querem sacrifício. Sem dom não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. E treinamento, estudo. Então você vê as pessoas aplicando aquelas metodologias lá e tal. Não consegue manipular para poder... Porque na engenharia de software... Uma regra básica que quem é engenheiro de software vê é que aquela equipe, aquela empresa tem que evoluir. A engenharia de software serve principalmente para a equipe evoluir como pessoa, como profissional. E isso é um mecanismo dinâmico que, à medida que você evolui seus funcionários, você também tem que evoluir o mecanismo de engenharia de software. Tudo modifica. Isso não é qualquer um que vê isso, não. Não é qualquer um que consegue fazer isso, não. Você vê a equipe, você treina a equipe, você ensina a equipe, você é um líder, você melhora a equipe. Então o mecanismo todo tem que se adaptar àquele processo ali, né? E você vai ensinando, porque são programadores, eles são limitados ao que eles fazem. Eles não têm como fazer, eles precisam de orientação, de liderança. Então eu até prometi ajudar a gente lá, se quiserem, a ensinar um pouco de engenharia de software, mas eu sei minha limitação, eu não faço milagre. Eu ensinaria aquilo que estiver a meu alcance, ao alcance das pessoas que querem aprender engenharia de software lá. Mas dizer que eu faria a pessoa virar uma cientista da computação qualificada em engenharia de software? Não. E como eu sou cientista da computação e sou professor automaticamente, eu tenho que ver o resultado. A pessoa está aprendendo, está se desenvolvendo, está gostando. Porque as pessoas se encantam muito com aquilo que elas pensam que conhecem, que pensam que sabem como é. Mas quando leva no lombo, quando vê como é mesmo a Vera, gosta mesmo. Eu vi muita gente na minha vida, cara, apaixonada por uma ilusão. Eu falo, minha filha, meu filho, você não tá apaixonado pela pessoa, você não tá conseguindo ver a pessoa. Você criou em sua cabeça uma personagem que você criou uma apaixonite. Você não ama essa pessoa, você tá com a apaixonite por uma personagem. Essa pessoa não é isso que você tá falando, que você pensa, ela não é nada disso aí.
Para ser um pouco mais claro, envolve também estética, né? A pessoa muitas vezes quer se apaixonar pela beleza física da pessoa. Isso é complicado pra porra. Eu nunca fui a uma festa pra pegar ninguém. Só teve uma situação, muitos anos atrás, quando eu era jovem, que eu fui a uma festa. E aí uma das convidadas me agarrou. Ela pegou meu contato. Ela falou depois, não, o anfitrião aqui parece que era chefe dela na empresa e ameaçou ela se me procurasse. E aí eu falei, tudo bem, eu não quero lhe prejudicar, você precisa do trabalho, não me procure mais não, só se você quiser. Ela foi ameaçada pelo dono da casa, parece que pra ela não falar mais comigo. Eu não sei qual foi o caso. Depois ele me tratou muito mal. Nunca tratei bem ele, eu nunca tratei mal ele. Na verdade, ele foi me tratando cada vez mais mal antes do aniversário já. E piorou. Então eu não tinha motivo para duvidar dela. Então eu nunca fui pra festa pra me agarrar com ninguém. É muito complicado, muito perigoso. E essa galera cria fantasias, né? O homem criar essas personagens baseado na estética da mulher, porque a mulher é rica, porque a mulher é loura, porque a mulher é isso, porque a mulher é aquilo. Eu entendo porque eles são burros pra caralho. Mas eu já vi mulher com esse tipo de problema também. Fica feio, pô. A mulher não deveria fazer isso, né? Ela em tese, ela é sensível, inteligente e tal. Mas muita mulher burra pra porra, é medíocre, é maligna, imunda. É complicado. Mas é complicado isso aí. Então, finalizando aqui, eu não tenho nada contra. Falando que eu já falei também da própria religião. Eu não tenho nada contra nenhum profissional verdadeiro da área de biológicas. Nenhum. Mas eu tô falando a verdade. O problema é que você encontra muito narcisista na área de biológica. Você fala, sua ciência não tem pesquisa, não cria conhecimento. E aquilo incomoda, né? Porque ele precisa se considerar, ela precisa se considerar a pesquisadora, porque olha no microscópio, as besteirinhas, mexe com química e tal. É o tipo de pessoa que queima a ciência, que queima aquilo ali. Entendeu? Então, mais uma vez, não tem nada contra a galera que foi pra faculdade para estudar e respeita a ciência que usa para trabalhar. Essas pessoas não tem nada contra, nem contra a ciência. Então, cuidado com as difamações e calúnias.